com diligência cada vez maior. Olá, pessoal. Hoje eu vou falar sobre esse assunto que é muito importante, tanto para a sua vida como para a minha. Então, nós devemos entender isso hoje, porque nas Escrituras existem textos falando sobre a ação de se fazer algo com diligência. Quais os resultados disso que pode acontecer? Esses resultados só irão acontecer na vida de quem realmente pratica algo com diligência. E, no nosso caso, porque nós estamos em Cristo, devemos fazer algo muito bom para agradarmos a Ele. Algo com diligência, algo com perfeição, algo com dedicação, com objetivo, com finalidade. Temos que fazer isso com responsabilidade e eficiência. É isso que Ele quer que façamos. Então, nós não podemos negligenciar a diligência. Não podemos se omitir de fazer isso, de fazer tudo com diligência. Não podemos ficar de braços cruzados. Não, temos que colocar a nossa diligência em ação cada vez mais. Isso tem que ser algo que tem que partir de você e de mim ao mesmo tempo, porque tanto você como eu estamos no corpo de Cristo. E no corpo de Cristo não há espaço para alguém viver sem diligência. Então, tanto você como eu temos que fazer tudo com diligência cada vez maior. A obra que devemos fazer, seja ela social, seja ela a pregação do Evangelho, seja ela qualquer coisa que as nossas mãos puderem fazer, devemos fazer com diligência. Isso é importante demais, é algo sério. E aquele que se dedica a isso, com certeza tem a aprovação do Senhor Jesus. O próprio Senhor Jesus estimula a pessoa, incentiva e encoraja essa pessoa a fazer mais coisas com diligência. Então, isso é importante. Então, nem você nem eu podemos deixar de fazer isso. É importante demais, é sério, é útil. Porque o Senhor Jesus nos chamou para fazermos isso. Então, é preciso ter uma dedicação pessoal de sua parte e minha parte para que isso aconteça. Temos que nos envolver em fazer coisas com diligência cada vez maior. Então, é preciso aprender isso hoje. Essa é uma lição importante, tanto para você como para mim. Então, eu vou falar aqui sobre isso. E eu vou ler aqui agora um pequeno texto aqui que eu escrevi com respeito a esse tema que é a diligência. Então já está escrito assim, ó. Estamos vivendo em uma época onde é necessário que você e eu possamos agir com empenho para fazer tudo o que for possível para agradarmos ao nosso único Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para isso, temos que agir com presteza, prontidão e cuidado intenso, cada vez maior, dia após dia. Então, quando o Senhor Jesus chamou você e a mim, Ele nos capacitou. Ele nos deu os dons para usarmos, para fazermos obras com diligência cada vez maior. Nós temos os talentos. Ele falou sobre a parábola dos talentos. Nós temos talentos. Não podemos enterrar o talento. Não. Temos que fazer ele crescer, se multiplicar. Isso cabe a nós fazermos. Então, a responsabilidade agora está conosco. Quando o Senhor Jesus veio aqui, Ele cumpriu tudo. Ele foi obediente à missão que lhe foi dada. Foi obediente até a morte de cruz. Hoje, quem tem que ser obediente e fazer tudo com diligência cada vez maior, em lealdade para com o Senhor Jesus, é você e eu. Então,
não podemos negligenciar esse tipo de coisa, não podemos se omitir de fazer isso. A responsabilidade é nossa, pessoal. Tudo foi entregue em nossas mãos. Nós devemos pregar o Evangelho, fazer ação social. Devemos fazer obras importantes e sérias. Então, nós devemos fazer tudo com diligência cada vez maior. Então, agora eu vou ler aqui alguns textos que estão nas Escrituras para demonstrar com mais clareza ainda que devemos agir com diligência. Então, o primeiro texto que eu vou ler aqui está no livro de Provérbios de Salomão, capítulo 10, versículo 9. Provérbios de Salomão, capítulo 10, versículo 4. Provérbios de Salomão, capítulo 10, versículo 4. Está escrito assim, ó. O que trabalha com mão remissa empobrece, mas a mão dos diligentes vem a enriquecer-se. Então, quem somos nós hoje? Você é quem? Eu sou quem aqui? Será que nós somos aqueles que trabalham com mão remissa e por isso empobrecemos? Ou será que nós somos aqueles que trabalham, aqueles que têm mãos diligentes e assim conseguem enriquecer-se? Porque o texto aqui, o provérbio aqui é muito bem claro, ó. O que trabalha com mão remissa empobrece, mas a mão dos diligentes vem a enriquecer-se. Então, nós temos que ter mãos diligentes. Não podemos parar de ser diligentes em tempo algum. Só dessa forma vamos enriquecer. Isso é bom. Esse provérbio nos ensina isso, claramente. Agora que esse provérbio foi lido, nós temos que aplicar ele em nossas vidas. Como? Fazendo com que as nossas mãos sejam diligentes em todas as obras que elas puderem fazer ao longo da vida, para que assim possamos enriquecer, não apenas financeiramente, mas sermos ricos para com Deus. Essa é a melhor riqueza que pode vir por causa das nossas mãos diligentes. Então, a diligência é importante sim. É isso que nós devemos colocar em prática hoje em dia. E agora eu vou ler aqui o próximo texto, que está na primeira epístola de Paulo a Timóteo. Deixa eu achar aqui. Primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículos 15 e 16. Então, deixa aqui, ó. Primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 4, do versículos 15 e 16. Então, está escrito assim, ó. Medita estas coisas e nelas sê diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Então, o progresso de Timóteo só vai acontecer, só vai ser manifestado perante todos se ele meditar nas coisas e nelas ser diligente. E nelas ser diligente. Só dessa forma. Então, tanto você como eu hoje temos que ser diligentes sim. Então, se você quer saber quais são essas coisas que Timóteo deveria meditar para que nelas ele pudesse ser diligente, leia o capítulo inteiro aqui que você vai ver. O capítulo 4 inteiro que você vai ver. E eu não vou ler aqui porque é muito longo. Mas eu vou deixar para você. Porque eu já li esse texto. Mas agora quem tem que ler é você. Nós temos que se inteirar do que devemos meditar. E aquilo em que meditarmos devemos ser diligentes. Só assim o nosso progresso, seja ele financeiro ou espiritual, vai acontecer. Esse progresso tem que ser a todos
manifesto. Todas as pessoas têm que ser testemunhas do nosso progresso. Então, isso é importante demais. Tanto você como eu devemos meditar nessas coisas, para que assim o nosso progresso aconteça. Nós não podemos ficar sem progredir, como aconteceu com os irmãos hebreus. Lá na Epístola aos Hebreus fala sobre isso, que os cristãos hebreus não tinham progredido. Por quê? Eles deixaram de ser diligentes em algumas coisas que iriam contribuir para o seu progresso. Eles pararam. Então, não se pode parar. Quem pratica diligência nunca para de progredir. Então, nós temos que progredir, nós temos que continuar crescendo na graça e no conhecimento de Cristo Jesus dia após dia. Isso é importante. Essa é a diligência que tem que estar presente na sua vida e na minha vida a partir de hoje. Essa é uma lição a ser aprendida. Tem que ser colocada em prática. É urgente que isso aconteça. Porque tanto você como eu temos que progredir cada vez mais. Foi isso que Paulo escreveu para os irmãos da igreja de Tessalônica. Ele diz lá que eles deveriam progredir cada vez mais. Então, o progresso ele se inicia quando alguém decide ser diligente. É isso que tem que acontecer com você e comigo, em nome do Senhor Jesus. E agora eu vou ler aqui o último texto que está na segunda epístola de Pedro. Deixa eu ver aqui. Segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versículos 10 e 11. Segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versículos 10 e 11. Então, esse texto aqui é um texto que vai confortar a você e a mim, no que se diz respeito a sermos diligentes. Então, preste atenção nessa leitura aqui, ó. Está escrito assim: por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição. Porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum, pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, com essa palavra aqui, há um incentivo, um encorajamento para que tanto você como eu possamos ser diligentes. Hoje, no século XXI, tem que ser assim, pessoal. É muito claro o texto. Ele diz aqui, ó: por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição. Então, só iremos conseguir confirmar a nossa vocação e eleição se procurarmos viver com diligência cada vez maior. Não tem como negligenciar isso. Não podemos deixar de ser diligentes em tempo algum. É errado fazer isso. É errado mesmo. E nós não podemos errar. Temos que acertar. Esse texto aqui é uma lição para que possamos acertar. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição. Porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Então, o resultado é esse. Se usarmos a nossa diligência para confirmarmos a nossa vocação e eleição, o resultado será que nunca tropeçaremos em tempo algum. Isso é bom demais. É algo garantido. É algo que tem que nos levar a agirmos com diligência cada vez maior.
Isso é importante demais. Pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, sem diligência cada vez maior, sem a não confirmação da nossa vocação e eleição, não iremos conseguir entrar no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É muito claro o que eu estou dizendo aqui. Então, é preciso entender isso hoje. Esse assunto é importante demais. Ele serve para você e para mim, como aprendizagem. O que foi falado aqui é para aprendermos que devemos ser diligentes, devemos agir com diligência cada vez maior, dia após dia. Então, o Senhor Jesus quer ver essa ação efetiva partindo de você e de mim hoje. Então, é isso que nós devemos fazer. Porque, por sua vez, o Senhor Jesus também agiu assim, para com Deus o Pai. Os apóstolos agiram assim também, em fidelidade para com o Senhor Jesus. Hoje, nós também temos que agir assim também, em obediência ao que está escrito. Porque o que está escrito é útil para você e para mim. Para que possamos nos corrigir do erro de não fazermos o que devemos fazer. Muitas das vezes não fazemos o que devemos fazer. E o que devemos fazer é agir com diligência cada vez maior. Neste século XXI temos que agir assim. O Senhor Jesus quer ver a sua igreja operando dessa forma. Então, isso é uma responsabilidade que nós devemos cumprir até o fim de nossas vidas. Então, a negligência não pode nos levar a não agirmos com diligência cada vez maior. O que atrapalha é a negligência. Então, nós devemos fazer o que as Escrituras nos ensinam. E ela nos ensina a viver com diligência cada vez maior. Então, essa é a palavra de hoje, pessoal. É simples assim. É algo bom. Se queremos que a diligência cada vez maior nos leve a ter bons resultados, aprovados pelo Senhor Jesus, então devemos cumprir isso. Não podemos ficar de fora disso. Existem outros, eu poderia ler aqui outros textos, mas eu separei só esses 3 que já são suficientes para entendermos essa questão. Então, nós devemos fazer isso com responsabilidade, com eficiência. Não enterre o seu talento. Pelo contrário, coloque ele em prática, em prol do reino de Deus. Em prol da pregação do Evangelho, da ação social. Em prol do novo mandamento que o Senhor Jesus nos deu. Porque Ele nos deu um novo mandamento. E a prática desse novo mandamento é o que nos fará ser reconhecidos como discípulos dele. Então, é isso que nós vamos entender. Porque se não agirmos com diligência cada vez maior, seremos inúteis, servos inúteis. E mesmo que façamos tudo com diligência cada vez maior, ainda será muito pouco ainda. Devemos fazer mais do que for necessário. É assim que deve ser. Então, a nossa jornada aqui tem que ser uma jornada na carreira que nos foi proposta, tem que ser vivida com diligência cada vez maior. O tempo de nossa peregrinação é um tempo muito curto, mas é nesse período de tempo que nós devemos fazer tudo com diligência cada vez maior, para que possamos assim viver para o inteiro agrado do Senhor Jesus. Porque Ele se agrada quando vê essa atitude partindo de nós de forma espontânea, sincera e verdadeira. Então, que essa mensagem possa edificar o corpo de Cristo, possa
fazer muitas pessoas acordarem, possa trazer um crescimento espiritual que vai nos fortalecer. Eu espero que isso aconteça. Em nome do Senhor Jesus. Amém.